Tiago só tinha 12 anos, mas quando viu a tatuagem no pulso daquele milionário em cadeira de rodas, o coração dele quase parou. Era a mesma tatuagem da mãe dele. No segundo seguinte, ao ouvir o nome da mulher, o milionário empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Ele não imaginava que um segredo enterrado há décadas estava prestes a mudar sua vida para sempre. Tiago tinha 12 anos e já conhecia cada canto frio da estação da Sé. Ele dormia enrolado em papelão, com a mãe, Sônia, que tossia sem parar. E Tiago só sabia rezar baixinho para que a mãe aguentasse mais um dia. Eles moravam, se é que dá para chamar aquilo de moradia, numa construção abandonada perto da Avenida Paulista. Ali dentro tinha uma mãe doente e um menino que não tinha nem o que comer. Mas tem um detalhe nessa história que vai fazer você parar tudo o que está fazendo agora. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Sônia tinha uma tatuagem na mão. Uma tatuagem, meio desbotada pelo tempo. Tiago sempre perguntava sobre aquilo. Criança é curiosa, né? E toda vez que ele perguntava, a mãe contava a mesma história com os olhos cheios de mágoa. Fiz com o homem que amei, meu filho, mas ele me deixou. Me abandonou quando eu mais precisava. Tiago cresceu acreditando que o pai era um covarde, um homem sem coração que tinha largado a mulher grávida para trás. E toda vez que via aquela tatuagem, sentia raiva. Raiva de um pai que nem conhecia. Do outro lado da cidade, bem longe daquele abandono, morava João Martins. João era daqueles bilionários discretos, dono de empresas, investimentos, prédios inteiros. O cara tinha dinheiro para comprar um bairro inteiro se quisesse, mas tinha uma coisa que o dinheiro dele nunca conseguiu comprar de volta: Sônia. João Martins usava cadeira de rodas resultado de um acidente anos atrás, mas isso nunca o impediu de comandar seu império. Ele era respeitado, temido até. Mas quem olhasse bem de perto veria algo estranho. João sempre usava manga comprida. Sempre. Mesmo no calor de 40 graus de São Paulo. Por quê? Porque no pulso dele também tinha uma tatuagem. A mesma de Sônia. João carregava aquilo como uma ferida aberta. Uma lembrança de um amor que ele perdeu 20 e poucos anos atrás, quando ainda era jovem, cheio de sonhos e burro o suficiente para deixar um mal-entendido destruir tudo. Agora presta atenção, porque aqui a história começa a ficar de arrepiar. Numa tarde de quinta-feira, Tiago estava nas redondezas de um hotel 5 estrelas, tentando ganhar alguns trocados. Ele segurava a plaquinha improvisada oferecendo para limpar para-brisa, carregar mala, qualquer coisa. E quando você tem 12 anos e vê sua mãe doente, você faz o que for preciso. Foi aí que um carro preto, daqueles blindados que parecem tanque de guerra, parou bem na frente do hotel. De dentro saiu um homem na cadeira de rodas, todo elegante, terno italiano, relógio que custava mais do que Tiago ia ver na vida inteira. Tiago se aproximou, meio sem jeito, tentando oferecer ajuda. Os seguranças já iam enxotar o garoto como sempre faziam. Mas aí aconteceu algo que ninguém esperava. O vento bateu e a manga do terno de João subiu só um pouquinho. E Tiago viu a tatuagem, igualzinha, exatamente igual à da mãe dele. O coração do menino quase pulou pela boca. Ele ficou paralisado uns segundos, processando aquilo. Será que era coincidência? Não podia ser, era igual demais, detalhe por detalhe. Então Tiago fez a coisa mais corajosa ou mais louca da vida dele. Ele se jogou na frente da cadeira de rodas e falou com a voz tremendo: "Moço, minha mãe tem uma tatuagem igualzinha, igualzinha mesmo." E apontou para a mão de João Martins. João olhou para o garoto com aquela cara de quem está ocupado demais para a conversa de criança de rua. Mas algo no olhar daquele menino o fez parar. Havia desespero ali. E verdade. "Como assim, garoto?" João perguntou, meio irritado, meio curioso. "A tatuagem do senhor. Minha mãe tem uma igual.
A cor sumiu do rosto de João Martins. Foi como se alguém tivesse dado um soco no estômago dele. Ele ficou pálido. Os seguranças tentaram afastar Tiago, mas João ergueu a mão pedindo para esperarem. "Qual é o nome da sua mãe?" João perguntou, e a voz dele saiu rouca. "Sônia, Sônia Silva." O celular que João segurava nas mãos caiu no chão e a tela rachou. Mas ele nem percebeu. Ele só conseguia olhar para aquele menino sujo, magro, descalço, e se perguntar se estava ficando louco. "Sônia Silva." João repetiu, como se estivesse conversando com um fantasma. "Ela está viva?" "Tá sim, moço, mas tá muito doente. A gente mora ali, perto da Paulista, num prédio abandonado." João Martins respirou fundo, fechou os olhos, e quando abriu de novo, havia lágrimas ali. Um bilionário chorando na frente de um hotel 5 estrelas por causa de um menino de rua. Os seguranças não sabiam o que fazer. "Me leva até ela," João disse. E não era um pedido, era uma súplica. Tiago ficou em dúvida. E se aquele homem rico fosse um maluco? E se fizesse mal para a mãe dele? Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que aquele homem conhecia Sônia. E talvez, só talvez, pudesse ajudar. "Tá bom, mas o senhor vai ter que ir de cadeira mesmo, porque não dá para carro entrar lá." E assim, numa cena que parecia saída de outro mundo, João Martins, bilionário, dono de império, foi empurrado por seus seguranças pelas ruas sujas de São Paulo, seguindo um menino descalço até uma construção abandonada. Quando eles chegaram lá, Sônia estava deitada no chão, sobre uns cobertores velhos, tremendo de febre. Ela mal conseguia manter os olhos abertos. Mas quando João Martins entrou naquele lugar, ou melhor, quando foi carregado escada acima pelos seguranças e ficou cara a cara com ela, o tempo parou. "Sônia," João sussurrou. Ela abriu os olhos devagar, piscou, piscou de novo. Achou que estava delirando de febre. "João?" A voz dela mal saiu. "E aí, gente, segurem seus corações, porque o que veio depois foi de partir qualquer um." João se aproximou com os olhos inundados. "Você está viva. O que você está fazendo aqui?" Sônia perguntou, e havia mágoa naquela voz, mágoa de 20 e poucos anos guardada. "Eu encontrei seu filho, nosso filho." Silêncio. Sônia olhou para Tiago, que estava parado na porta sem entender nada. "Ele não é seu filho, João. Eu te contei que perdi o bebê, lembra?" "Você mentiu," João disse, e não havia raiva na voz dele. Só dor. "Você fugiu grávida e mentiu para mim." "Eu fugi porque você estava com outra." Sônia gritou e começou a tossir violentamente. "Você estava saindo com sua secretária. Eu vi vocês juntos." "Não, Sônia, aquilo foi mentira." João praticamente gritou de volta, desesperado. "Ela inventou tudo. Eu demiti ela na mesma semana. Eu nunca quis ninguém além de você. Nunca." "Mentira." Sônia chorou. "Eu te procurei por anos, Sônia. Eu contratei detetives, investiguei, fui atrás da sua família, mas você tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido." "Eu desapareci para te proteger," Sônia disse entre soluços. "Eu achei que você tinha me trocado, que não me queria mais, então fugi para não atrapalhar sua vida." João Martins tampou o rosto com as mãos e chorou. Chorou como não chorava há décadas. Ali estava a mulher da vida dele, doente, vivendo na miséria, e o filho que ele nunca soube que existia tinha crescido nas ruas. "Mãe, esse homem é meu pai?" Tiago perguntou com a voz pequena. Sônia olhou para o filho, depois para João, e finalmente acenou que sim com a cabeça. Tiago sentou no chão. Não conseguia processar. O pai que ele odiava a vida inteira, que ele achava que era um monstro, estava ali, rico, chorando e dizendo que nunca tinha abandonado ninguém. "Eu deixei meu filho viver na rua," João murmurou, olhando para as próprias mãos. "Meu Deus, eu deixei meu filho viver na rua." "Você não sabia," Sônia disse. "Eu devia ter procurado mais. Devia ter feito mais. Devia..." "Chega!" Tiago gritou, e todo mundo se calou. "Chega de falar do passado. A gente precisa de ajuda agora. Minha mãe está doente." João limpou o rosto e endireitou a postura na cadeira. "Você tem razão.
Vamos ao hospital, agora. Se você está gostando da história, se inscreve no canal e se prepara para esse final emocionante. A gente não tem dinheiro para... Eu tenho, João interrompeu. Eu tenho todo o dinheiro do mundo e vou usar cada centavo para salvar ela, para salvar vocês dois. E foi assim que naquela mesma tarde, Sônia foi levada de ambulância particular para o melhor hospital de São Paulo. Tiago foi junto, agarrado na mão da mãe, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Os médicos fizeram todos os exames possíveis. Tomografia, raio-x, análise de sangue, tudo, e o diagnóstico veio: pneumonia aguda e bronquite. Mas o mais importante, era tratável. Era uma doença que, com os medicamentos certos, alimentação, cuidados, ia embora. Ela vai ficar boa? Tiago perguntou ao médico, segurando a mão de Sônia na cama do hospital. Sim, com o tratamento correto, sua mãe vai se recuperar completamente. Tiago desabou a chorar. Foram lágrimas de alívio, de medo, de cansaço, de tudo junto. João Martins se aproximou e, pela primeira vez, colocou a mão no ombro do filho. Vai ficar tudo bem, João disse. Eu prometo. Sônia ficou internada por 3 semanas. Durante esse tempo, João Martins organizou tudo. Pagou o hospital, comprou todos os remédios, alugou um apartamento para Sônia e Tiago morarem. Um lugar de verdade, com cama, geladeira, chuveiro quente. Quando Sônia teve alta, ela chorou ao entrar no apartamento. Tiago correu de quarto em quarto, sem acreditar que aquilo era real. Havia comida na geladeira, roupas limpas no armário e uma cama de verdade. Isso é nosso? Tiago perguntou com os olhos arregalados. É de vocês, João respondeu, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Nos meses seguintes, as coisas começaram a se ajustar, devagar, com dificuldade. Porque não é fácil reconstruir uma família que foi despedaçada por mal-entendidos e anos de dor. Sônia e João conversaram muito, horas e horas, relembraram o passado, choraram juntos, pediram perdão um ao outro. João explicou como tinha sido enganado pela secretária, que inventou a mentira por ciúmes. Sônia explicou como fugiu achando que estava protegendo a todos. Tiago ficava quieto, observando os pais tentarem se perdoar. E aos poucos, ele também foi se abrindo. Um dia, João convidou Tiago para visitar sua mansão. Sim, mansão mesmo. Daquelas com piscina, jardim, sala de cinema em casa, essas coisas de filme. Tiago entrou devagar, com medo de sujar algo. João riu. Relaxa, garoto. Pode entrar à vontade. João levou Tiago até um escritório cheio de fotos antigas. E ali, penduradas na parede, estavam dezenas de fotos de quando João e Sônia eram jovens. Eles no parque, na praia, sorrindo, abraçados, apaixonados. Essa é minha mãe? Tiago perguntou, apontando para uma foto de Sônia rindo com o cabelo ao vento. Ela ainda é, a mulher mais linda que já vi na vida. Tiago engoliu seco. Por que o senhor guardou essas fotos? Porque eu nunca deixei de amar ela. Nem por um dia. Aquilo acertou Tiago em cheio. Pela primeira vez, ele viu o pai não como um vilão, mas como um homem que tinha sofrido também, que tinha perdido tudo e que agora queria consertar. E agora? Tiago perguntou. O que vai acontecer com a gente? João virou a cadeira e ficou de frente para o filho. Agora, se vocês quiserem, vocês vão ter tudo o que precisam. Não por obrigação, mas porque eu quero, porque vocês são minha família. E o que isso significa? Significa que você vai voltar para a escola. Vai estudar, vai ter roupa, comida, vai poder ser criança de novo. Sua mãe vai ter todo o cuidado médico que precisar e eu vou tentar ser o pai que vocês merecem. Tiago ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, pela primeira vez, ele chamou João de pai. Obrigado, pai. João fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Tiago voltou para a escola depois de 2 anos fora. No começo foi difícil. Ele tinha vergonha, se sentia atrasado, diferente.
Mas João contratou professores particulares, terapeutas, tudo para ajudar o filho a se adaptar. E Tiago, gente, esse menino tinha uma força incrível dentro dele. Ele estudou que nem louco. Devorava livros, fazia todas as lições. Em 6 meses, já tinha alcançado a turma. Em 1 ano, estava entre os melhores alunos. Sônia se recuperou completamente. Ganhou peso, o cabelo voltou a brilhar, ela voltou a sorrir. E mais, ela começou a trabalhar com João em um projeto especial. Foi Tiago quem teve a ideia. Pai, tem muitas crianças como eu nas ruas. A gente não pode ajudar elas também? João olhou para o filho e sentiu um orgulho imenso. Podemos e vamos. E assim nasceu a Fundação Rosa dos Ventos, uma ONG voltada para jovens em situação de rua. A fundação oferecia moradia temporária, comida, educação, acompanhamento psicológico, cursos profissionalizantes e assistência médica. No primeiro ano, eles ajudaram 200 crianças e adolescentes. No segundo ano, 500. A fundação cresceu e virou referência em São Paulo. Tiago se formou no ensino médio com honras. Entrou na faculdade de serviço social. E sabe o que ele fez depois de formado? Voltou para trabalhar na fundação. Ele se tornou educador social. Todo dia, Tiago ia para as ruas, conversava com crianças que viviam a mesma realidade que ele viveu e oferecia uma chance, uma esperança. Eu sei como é, ele dizia para cada criança assustada. Eu dormi nas mesmas ruas que você, mas tem saída. Eu sou a prova. Sônia também trabalhava na fundação, ajudando mães em situação de vulnerabilidade. Ela ensinava artesanato, dava apoio emocional, abraçava quem precisava. João reduziu a carga de trabalho nas empresas e passou a se dedicar mais à fundação e à família. Ele jantava com Sônia e Tiago toda semana. Eles conversavam, riam, relembravam o quanto tinham superado. Um dia, já com 20 e poucos anos, Tiago estava palestrando em uma escola sobre superação. No final, um garoto levantou a mão e perguntou: "Como você conseguiu, cara? Como você saiu da rua e virou isso tudo?" Tiago sorriu, ergueu a manga da camisa e mostrou a tatuagem que tinha feito. A mesma que seus pais tinham. Eu descobri que uma tatuagem pode mudar tudo. Não pela tatuagem em si, mas pelo que ela representava. Amor, família e segunda chance. Um dia eu estava dormindo na rua, com fome e com medo. No outro, eu descobri que tinha um pai e uma vida inteira pela frente. A plateia explodiu em aplausos. E Tiago olhou para os lados, onde estavam Sônia e João, assistindo com orgulho, e soube que tinha encontrado o que sempre procurou: um lar. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aqui embaixo de qual cidade você é e se inscreve no canal. E até a próxima história. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех.
всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно на добыче пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто
не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,